Se olharmos pelo lado negativo, persuasão pode ser entendida como induzir uma pessoa a fazer algo que você deseja. Isso, ao cabo, seria manipulação. Pior ainda é tentar fazê-la tomar uma decisão contra seu próprio bem-estar. Porém, por outro lado, pensar sobre persuasão no sentido de analisar como pessoas tomam decisões pode evitar que passemos impressões erradas, apresentemos nossas ideias de uma maneira que, por mais boas que sejam, acabem sendo rechaçadas. Não porque são ruins, não porque fazem mal, mas pelo simples motivo de terem sido comunicadas de maneira equivocada. Um bom vendedor, com toda certeza, tenta persuadir seu cliente a comprar algo. E pressupondo que esse algo é bom para o cliente, não há nada de antiético nessa tentativa de persuadir. Contudo, se esse vendedor não souber como funciona a mente humana, pode apresentar um produto que, por melhor que seja, não será comprado. Neste cenário, todos perdem. Perde o vendedor, perde o cliente, perde a economia. Vamos adiante. Se o seu intuito é entender mais sobre persuasão, antes de tudo, é necessário estudar e entender como funciona a mente humana. Numa vida cada vez mais corrida como a nossa, tomamos decisões nem sempre refletindo profundamente sobre elas. Isso tem a ver com a evolução da nossa espécie. Se pensarmos a fundo sobre todas as decisões que precisamos tomar, não teríamos tempo para todas as coisas do nosso dia. E aqui mora o primeiro truque da persuasão. Um estudo científico descobriu que garçons que ofereciam aos clientes um bombom ao apresentar a conta aumentavam suas gorjetas em 3,3%. Se oferecessem 2 bombons a cada cliente, as gorjetas aumentavam 14%. Por quê? Isso tem explicação. Como seres humanos, somos educados há milênios a sermos empáticos. Quando ganhamos algo, naturalmente surge dentro de nós a vontade de retribuir. É algo que realmente incomoda a muitos imaginar que nos aproveitamos de alguém, recebendo algo e não dando nada em troca. Além disso, é preciso reconhecer a pressão social na situação. Diante de um garçom num espaço público visto por todos, talvez também nos incomode um pouco passar a imagem de não sermos gentis ou solícitos. Logo, se ganhei algo, que custa retribuir? Esse é um gatilho automático do nosso cérebro, cristalizado na nossa forma de pensar há milênios. Somente sobrevivemos como espécie porque fomos solidários e empáticos uns com os outros. Ir contra isso nos machuca. Então, daqui sai nossa primeira regra de ouro. Se você quer algo, primeiro dê algo. Provavelmente, se esses garçons somente pedissem para seus clientes uma gorjeta, por melhor que tenha sido seu serviço, isso não seria tão eficiente quanto a técnica dos bombons. Eles deram algo primeiro, e a força social cuidou do resto. É preciso entender que nossa mente às vezes funciona como um robô. Afinal, ninguém parou para pensar sobre a historicidade humana de sermos solícitos, ou o bem que esse comportamento nos trouxe enquanto espécie. Ser empático é algo que já nos é natural. Temos quase um programa na cabeça, como se fôssemos robôs, e fazemos assim porque sempre foi assim. É algo padrão. Outro bom exemplo de reciprocidade automática é quando estamos em uma negociação de preço de um bem, seja no papel de vendedor ou de comprador. É quase uma jogada ensaiada, decorada, onde todos se comportam de acordo com a regra da reciprocidade. Supondo que você está vendendo um carro, por exemplo. Você primeiro dá um preço, o comprador pede um desconto, você nega, porém, oferece um desconto que não é exatamente o que o comprador pediu, mas um pouco menor. Contudo, o comprador aceita. Por quê? É a regra da reciprocidade. Ele te pediu um desconto que foi rejeitado. Porém, você fez uma concessão, dando um desconto, ainda que menor. Ele aceita, pois é do comportamento humano recompensar uma concessão com outra. Você não vendeu pelo preço que queria, mas ele também não comprou pelo preço que queria. O vendedor faz uma concessão, o comprador faz outra e no meio do caminho o negócio é fechado. Mas ninguém para pensar em tudo isso na hora da negociação,
pois é um comportamento natural e já automático do ser humano. Logo aqui mais uma regra de ouro da persuasão. Se você quer que alguém faça uma concessão, primeiro faça uma. No momento em que você der um passo atrás, toda a construção social e histórica humana pesará a seu favor do outro lado da negociação. A pessoa se sente até impelida e constrangida, pois entende-se como de muito mau tom não ceder quando o outro também está cedendo. Vamos a uma outra técnica fortíssima de persuasão. Vamos a um truque já conhecido entre vendedores de imóveis. Um corretor nunca mostra a melhor casa na primeira visita para o cliente. Robert Cialdini, renomado autor sobre a persuasão e um dos mais lidos no mundo em seu livro Armas da Persuasão, aborda uma estratégia de corretores norte-americanos que, antes de mostrar a casa que de fato queriam vender, convidavam seus clientes a visitar uma casa ruim, talvez até a pior do bairro, para então depois levá-los até o imóvel que queriam vender. A estratégia da comparação é um gatilho na mente humana. Ao se depararem com uma casa tão ruim e desagradável, o pessimismo tomava conta das emoções dos desejosos proprietários. Só que depois, ao entrarem numa casa mais agradável, o contraste de melhora gera um pico de autoestima e de confiança, de modo que esse imóvel parecesse ainda mais belo. De quebra, os clientes reclamam menos do preço, já que a casa anterior, tão desinteressante, não tinha um preço tão menor. Estatisticamente, a tática funciona, e a chance de vendas comprovadamente aumentava a partir dessa técnica. Por conta da nossa evolução, nosso cérebro às vezes funciona como um robô, a partir de gatilhos e sensações. O contraste entre algo ruim e algo muito bom aciona automaticamente um determinado comportamento. Para coroar essa técnica, o corretor ainda diz que a casa já recebeu inúmeras visitas e que há muitos compradores interessados. Nesse momento, no cliente bate a sensação de que, se ele demorar, pode ficar de fora e perder essa incrível oportunidade de negócio. Correndo com medo de perder a casa, ele se apressa em assinar os papéis. Essa é a nossa terceira regra de ouro. Algo vai parecer muito melhor se colocado ao lado de algo ruim. Lembrando que essas técnicas, usadas para o bem coletivo, te levarão ao sucesso longo e duradouro. Os bons vendedores são aqueles que têm uma carteira de clientes satisfeitos e gratos pelas indicações, e que por isso voltarão a comprar com ele e procurar pelos seus serviços. Quem usa da persuasão para o mal alheio pode até ter um sucesso momentâneo, mas a médio e longo prazo perde credibilidade, o que lhe afastará do sucesso em qualquer área que seja. Esperamos que este vídeo tenha te ajudado. Será um prazer te encontrar numa próxima oportunidade. Até breve.